Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O goleiro Hugo Souza não escondeu sua insatisfação com a arbitragem de Felipe Gonzalez após a eliminação do Corinthians diante do Racing, na última quinta-feira. A marcação do pênalti em José Martínez foi um dos pontos mais polêmicos e acabou gerando críticas do camisa 1, que também lamentou profundamente a chance desperdiçada por Rodrigo Garro, em um momento crucial da partida, quando o Timão ainda liderava por 1-0. Para Hugo Souza, houve aspectos do jogo que precisam ser revistos. Em entrevista, ele ressaltou a importância de aprender com os erros e analisar cada detalhe para que falhas semelhantes não voltem a acontecer. A gente precisa corrigir, ver o que aconteceu de errado e o que deu certo. Não podemos falhar desse jeito em uma partida tão decisiva, nós demos espaço, e eles aproveitaram, comentou o goleiro. Ele ainda destacou o lance do pênalti como duvidoso e apontou para uma arbitragem que, segundo ele, parecia inclinada a favorecer o time da casa. No entanto, Hugo foi enfático ao afirmar que a derrota não se resumiu à arbitragem, mas também aos erros da própria equipe, que teve a chance de ampliar e não conseguiu. Logo após a partida, Hugo Souza, ao lado do técnico Ramon Dias, voltou a expressar a frustração pela perda do título da Sul-Americana, um sonho que vinha embalando o grupo. Para ele, a eliminação é um duro golpe, mas também uma motivação para os desafios que ainda restam no Brasileirão. Esse título significava muito para nós, seria uma conquista histórica. Mas, agora, precisamos focar na nossa missão no Campeonato Nacional, onde cada jogo será uma final, destacou o goleiro, apontando o próximo duelo contra o Palmeiras como uma verdadeira guerra. O Corinthians, que começou a partida de forma promissora e abriu o placar logo aos 6 minutos com Yuri Alberto, parecia estar no controle. O talento de Memphis Depay também brilhou, ao protagonizar uma jogada que deixou Garro cara a cara com o goleiro Arias. Porém, o atacante desperdiçou a chance, algo que viria a pesar na sequência. Ainda no primeiro tempo, o Racing conseguiu virar o placar, com 2 gols do meia Quintero. O primeiro veio após o pênalti que gerou revolta entre os corintianos, o segundo, em um lance de lateral que pegou a defesa desprevenida. A partir daí, o Corinthians tentou reagir, lançando-se ao ataque, mas encontrou dificuldades para superar o forte esquema defensivo do adversário. A despedida precoce da Sul-Americana deixa um gosto amargo, mas o Racing, por sua vez, garantiu a vaga para enfrentar o Cruzeiro na final, marcada para o dia 23 de novembro, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção. Com o Brasileirão em andamento, o Corinthians agora se prepara para enfrentar o Palmeiras na próxima segunda-feira, na Neoquímica Arena, em um jogo decisivo para manter suas aspirações na temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Uma nova polêmica envolvendo Cássio, o lendário goleiro que marcou época no Corinthians, está fervendo nos bastidores do futebol brasileiro. Rumores recentes sugerem que, em um comentário revelador, Cássio teria afirmado que o Corinthians mereceu a eliminação na Copa Sul-Americana. A declaração, caso confirmada, pode ter repercussões profundas entre torcedores e críticos, visto que o ex-goleiro do clube paulista sempre foi um defensor ferrenho da equipe, especialmente em momentos de dificuldade. A possível declaração veio à tona em meio a um momento conturbado para o Corinthians, que não conseguiu apresentar o desempenho esperado na competição. Cássio, agora jogador do Cruzeiro, sempre foi conhecido por seu profissionalismo e por evitar críticas diretas ao clube que defendeu por mais de uma década. No entanto, o que teria motivado esse possível desabafo? A torcida corintiana, que ainda nutre respeito e admiração por ele, está dividida entre apoiar a honestidade do jogador e questionar a lealdade dele em um momento tão delicado para o Timão. Repercussões nas redes sociais não tardaram, com muitos torcedores expressando surpresa e até decepção. Comentários, tanto de apoio quanto de crítica, ecoaram entre corintianos e amantes do futebol. Para alguns, Cássio apenas expressou um sentimento realista, que reflete o atual estado do time. Para outros, ele foi longe demais, ferindo o orgulho de um clube que sempre o acolheu como um ídolo incontestável.
As especulações sobre essa declaração abrem espaço para perguntas ainda maiores. Cássio, que deixou o Corinthians após um período de esgotamento e dificuldades, teria se desapontado com a falta de apoio do clube durante seus últimos meses? A questão reverbera entre aqueles que acreditam que, por trás de um comentário aparentemente simples, há mágoas que podem ter sido acumuladas durante a saída do goleiro, especialmente após anos dedicados ao alvinegro paulista. A possível declaração de Cássio tem deixado muitos corintianos com uma pergunta martelando: o ídolo está certo em ser tão sincero sobre a eliminação na Sul-Americana? De um lado, parte da torcida entende que, após anos de dedicação, ele teria o direito de expressar sua frustração com a fase atual do time. Mas será que essa sinceridade de Cássio está sendo bem recebida ou soa como uma crítica dolorosa, vinda justamente de alguém que sempre defendeu o Corinthians com unhas e dentes? Nas redes sociais, as opiniões se dividem. Muitos torcedores consideram que Cássio, com sua experiência, apenas apontou um problema que precisa ser encarado de frente. Outros, no entanto, questionam se essa declaração não mancha a imagem do goleiro no clube. Para esses corintianos, a suposta fala soa como um rompimento definitivo com o passado e deixa uma dúvida: Cássio ainda vê o Corinthians com o mesmo carinho de antes ou a relação foi abalada após sua saída? Alguns corintianos ponderam que, em vez de ver as palavras de Cássio como crítica, talvez fosse mais construtivo encará-las como um chamado à reflexão. O goleiro, que viveu momentos gloriosos com o clube e foi decisivo em tantas conquistas, poderia estar tentando alertar a equipe e a torcida para a necessidade de uma mudança de postura. Mas, para isso, a torcida precisaria compreender a declaração como um conselho do gigante e não como um ataque. E você, torcedor corintiano, como enxerga essa situação? A possível declaração de Cássio foi um ato de sinceridade, um desabafo de quem conhece as fragilidades do time e quer ver mudanças? Ou foi uma crítica desnecessária, que fere o orgulho alvinegro e reabre feridas ainda recentes? Em meio a esses questionamentos, o amor pelo Corinthians segue inabalável, mas a opinião de cada torcedor pode variar, trazendo à tona as diferentes formas de enxergar a relação entre ídolos e clube. Por enquanto, a assessoria de Cássio e o próprio Cruzeiro mantêm silêncio sobre o assunto. Enquanto isso, a torcida corintiana, em uma mescla de sentimentos, aguarda ansiosa por uma confirmação ou negação dessas palavras que, se verdadeiras, poderiam trazer novas nuances ao legado do gigante no Corinthians. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!